Olá, sejam bem-vindos aí a mais um curso da Data Insights Cursos, né? Estamos aí iniciando mais uma playlist, né? Essa playlist ela vai ser focada aí para a construção e o desenvolvimento nosso e o aprendizado aí do Power BI, uma ferramenta poderosa de data viz, né? Onde a gente pode estar construindo lá dentro relatórios, dashboards, tirar insights valiosos de lá, né, através dos gráficos que a gente tem disponível lá, e a gente vai estar aprendendo um pouco aí sobre essa ferramenta, né? Então, espero que vocês acompanhem essa playlist para enriquecer bastante aí o conhecimento de vocês. Então, vamos para lá. Pronto, estamos aqui já na ferramenta Power BI. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina, tá? Para instalar é muito simples, tá? Vocês podem estar procurando aí na, na máquina de vocês, né? A Microsoft Store, né? Microsoft Store, que é aquela loja da Microsoft, né? E dentro dela você pode estar pesquisando aí Power BI, né? Vai ser essa versão aqui mesmo, Power BI Desktop, né? A que a gente vai utilizar para poder realizar aí a construção dos dashboards, dos relatórios e todo o nosso aprendizado. A gente vai clicar aqui em adquirir, automaticamente ele vai instalar. Eu instalei pela forma convencional mesmo, né? Com um instalador, por isso que a minha tá a opção tá aparecendo aqui a opção de adquirir, mas eu já tenho instalado aí ela, que eu instalei pelo próprio site. Pelo próprio site, se você tiver interesse, é bem simples. Basta você pesquisar aí no Google Power BI ou até Power BI Download, né? Ó. É, que aí você pode estar entrando aqui, ó, em alguma dessas opções da Microsoft, né? Do local da Microsoft para poder fazer. E aí o download vai ser direcionado aqui para essa área aqui da Microsoft, né? Onde ela vai estar falando um pouco do Power BI, como é que ele funciona e tal. E aí eu posso vir aqui em produtos, Power BI e procurar o desktop, que é o que a gente quer, né? A gente vem, a gente pode clicar aqui em baixar agora, mas se a gente clicar aqui, ele vai direcionar a gente para a história, o Microsoft Store, vai justamente para aquela mesma tela que a gente estava, né? Como eu quero baixar ele de forma o instalador, eu venho em opções de downloads, escolho o idioma que eu quero, clico em baixar, escolho a versão, se é o x64, dependendo da versão da sua máquina ou a versão básica mesmo, né? E aí clica aqui em baixar. Então, ele vai baixar o instalador e a gente vai ter que seguir todo o passo a passo de instalação, que normalmente é next, recomendado, tudo recomendado lá, e até finalizar a instalação, tá? E aí você vai ter o mesmo resultado aí do Power BI, tá? Basicamente é essa sequência aí de instalação, uma forma bem resumida aqui para vocês terem aí a ferramenta instalada aí na máquina de vocês. A forma mais fácil, como eu falei, é a Microsoft Store. Ela já vem instalada, não precisa passar a fazer nenhum passo a passo. Após a instalação lá pela Microsoft Store, você clica em abrir e vai vir para essa mesma tela onde eu estou, tá? Então, basicamente, essa aqui é a tela inicial, né? Aqui é a tela inicial onde a gente pode estar abrindo um relatório que a gente já tem, ou a gente pode criar aí um relatório em branco, ou a gente já pode criar um relatório já fazendo uma conexão aí ao OneLake, a um Excel, ao SQL Server, e aí vai, né? Então, eu vou clicar aqui em um relatório em branco para poder mostrar para vocês a tela inicial do Power BI, né? Então, a tela inicial do Power BI é justamente essa. Ela tem várias divisões aqui, né? Ela tem as guias aqui em cima, tem guia aqui ao lado, tem guias aqui embaixo, né? Tem guias aqui ao lado, né? Como vocês podem ver muita coisa. Então, eu vou tentar explicar aí resumidamente o que cada uma faz, né? Nessa aula e a mostrar também aí o Power Query no final. Basicamente, a gente tem essa guia, essa primeira guia aqui, né? Quando você clicar em arquivo, volta para aquela outra tela, como vocês podem ver, né? Não é o caso que a gente quer. Aí aqui a gente pode estar salvando o arquivo como, pode estar compartilhando com um link, pode estar obtendo os dados também por aqui, importando as informações, exportando, entrar na sua conta Power BI se você tiver uma, e configurar aí o seu Power BI, né? De alguma para ter algumas informações extras e aí vai, né? E a guia de página inicial vai ser a guia onde a gente tem aí a parte de área de transferência, onde a gente pode copiar informações, colar, recortar, usar o pincel da formatação, onde a gente pode obter os dados, né? Por padrão, ele já vai me dar algumas opções aqui, ó, que é o Excel,
o OneLake, o SQL Server, inserir dados, eu posso inserir dados aqui do jeito que eu quiser também, ó, dados. E aí eu posso definir do jeito que eu quiser aqui as informações, e aí ele carrega como tabela também. E não é só essas formas que a gente tem de conexão. Opa, eu fiz. Não é só essas formas que a gente tem de conexão com o Power BI. A gente tem diversas possibilidades. Se a gente clicar aqui, ó, na setinha aqui de obter dados, ele vai abrir um leque de informações e se eu clicar aqui em mais, ele vai aparecer mais informações. Então, eu consigo ler aqui um texto CSV, XML, JSON, consigo ler uma pasta inteira de informações que eu vou apresentar para vocês aí provavelmente na próxima aula. Parquet, SharePoint, diversas informações aqui a gente consegue fazer essa leitura e aí eu consigo estar até filtrando aqui, eu não quero ler algum tipo de banco de dados, ou posso pesquisar, eu quero ler um arquivo Parquet, e aí eu posso pesquisar aqui, e aí eu consigo chegar diretamente no arquivo que eu preciso, né? No tipo de conexão que eu preciso, no caso. E aí na próxima aula eu vou apresentar para vocês Power Query e apresentar para vocês algumas possibilidades de conexões aqui, né? A guia transformar dados é justamente para eu abrir o meu Power Query, ó, como vocês, se você botar o mouse aqui, ele vai falar, ó, use o editor Power Query para conectar, preparar e transformar os dados, né, que é um ETL aí do Power BI. É o mesmo do Excel para quem é familiarizado, né? Configurações de fonte de dados que é para alterar o local onde eu estou absorvendo as informações. Aqui o novo visual, ele vai automaticamente já inserir aqui um gráfico de barras, né? Para gente, ó, o gráfico de colunas empilhadas, aliás. É, automaticamente. Aqui, se eu clicar em caixa de texto, automaticamente ele insere uma caixa de texto onde eu posso estar preenchendo aqui algumas informações, né? E aqui eu posso abrir aqui o meu app Source, que é onde eu consigo, se eu tiver conectado aqui, depois eu vou estar conectando para mostrar para vocês, onde eu consigo outros visuais que não são padrões da Microsoft, né? São pessoas que constroem e aí a gente consegue estar utilizando, porque eles publicam lá para a gente poder estar utilizando. E aí, a partir do momento que eu tiver informações, eu consigo fazer aqui também cálculos, né? Com medidas DAX, que a gente vai falar um pouco mais lá na frente. E aqui a gente consegue publicar, inclusive aqui a gente também consegue falar com o copiloto, pedindo ajuda aí na construção de gráficos, na construção de medidas, né, DAX, entre outros tipos de possibilidades, né? A guia inserir, a gente tem a opção de estar inserindo visuais também, de criar uma nova página aqui, né, que é essa guiazinha que aparece aqui embaixo. Cada uma tem página, pode ser um relatório paginado, então, como vocês podem ver. Aqui, principais influenciadores, ele já me cria um gráfico de dizendo ali quais são as principais mudanças que tem com as informações que eu incluí. Então, de acordo com o que eu for alimentando aqui, esse meu gráfico ele já é intuitivo. Eu vou mostrar um pouco mais para vocês. Árvore, narrativa. São gráficos específicos que eu também vou apresentar para vocês aí em breve. Relatório paginado, eu consigo fazer algumas configurações, consigo fazer algumas integrações com Power Apes e com Power Automate também, caso seja algo bem específico. Aqui a gente já viu a caixa de texto, aqui é botões, a gente consegue inserir alguns tipos de botões específicos e deixar eles intuitivos, se for assim da nossa vontade, né? Conseguimos colocar um navegador de páginas, onde eu vou conseguir acessar dinamicamente todas as páginas que eu tenho no meu relatório, que foi essas que eu criei, por exemplo. E fórmulas, né? Eu posso inserir formas, mudar a cor, inserir diversos tipos de possibilidades aqui também. Ou até mesmo uma imagem aí do meu computador, né? Então, eu posso inserir aqui o logo da Data Insights, por exemplo. A guia de modelagem, ela vai ser mais utilizada quando a gente tiver informações no Power BI, né? Então, basicamente, ela é focada em criação de colunas, criação de medidas, né, que a gente vai estar entendendo, criação de parâmetros também, como vocês podem ver, configurações de idioma aqui, né? E aí vai. A guia de exibição, ela faz alguns tipos de configurações padrões de cores para mim e de temas. Então, se eu definir esse tema aqui, por exemplo, ele já dá um diferencial ali para o meu design, para o meu visual. Inclusive, ele coloca um plano de fundo ali, se eu tiver interesse. Caso eu queira um tema mais simples, ele só vai mudar a paleta de cores que eu tenho nesse visual. Então, a paleta de cores por padrão vai ser essa que está sendo definida aqui, que é o azul clarinho, o azul escuro, e aí vai.
Então, dependendo do relatório que eu construo, ele já vem com essa paleta aqui. E aí eu posso já, se for alguma paleta que me agrada, por exemplo, esse aqui em degradê azul, se eu colocar automaticamente, dependendo da fonte de dados, todos os meus gráficos já vão se adequar a essa paleta azul. E eu também posso fazer uma personalizada. Se eu assim tiver interesse, eu posso personalizar um tema atual, né? Posso procurar temas na internet também, e aí vai. A exibição da página literalmente como é que o usuário vai ver, né? Eu posso estar fazendo um ajuste aqui, ele vai fazer o ajuste do tamanho aqui, ó, por exemplo, aqui a gente está vendo 84%, como vocês podem ver. Se eu, por exemplo, estiver vendo assim, por algum motivo eu dei um aumento aqui, eu estou vendo em 200%. Eu clicar aqui, eu ajustar, automaticamente ele faz esse ajuste para mim. E se o usuário entrar nessa página, automaticamente vai se ajustar também a tela dele. Então, se a tela dele tiver um tamanho maior, ele também vai expandir aí de acordo com o tamanho. Então, é por isso que é sempre interessante botar ajustar a largura ou até mesmo ajustar a página que ele vai expandir, preenchendo ali todo o campo. Então, se eu diminuir aqui, ele vai sempre tentar se adequar ali totalmente, né? Aqui ele vai ajustar para poder ver a página por inteiro. Da outra forma que a gente fez ali, a largura, ele vai sempre se ajustar para a gente não ver essas bordas ao lado brancas, né? Então, dependendo do tamanho, ele vai fazer esse ajuste, ó. Enquanto eu estiver aumentando aqui, ó, ele vai se expandindo para que eu consiga ver e assim não tem essas bordinhas laterais. O layout móvel é caso o nosso design queira que a gente queira incluir alguma coisa dentro do layout móvel, né? Para poder visualizar as informações dentro do celular ali, instalando o Power BI Mobile. Se eu quero ver linhas de grade dentro do meu desenvolvimento, né? Consigo fazer esse ajuste de grade também por aqui. Bloquear objetos, aí eu não consigo mais fazer o movimento dos objetos que eu inseri na minha página, né? Aqui é a guia filtros, né? Que são essas guias que ficam aqui ao lado. Aí tem guia indicadores e guia seleção, né? Eu vou tentar explicar aí um pouco para ela. E aí aqui a gente tem uma segmentação de dados sincronizadas e o Performance Analyze, né? Performance Analyze ele consegue monitorar alguns tipos de tempo ali de carregamento dos seus Power BI quando ele é muito pesado e tal, não é tão utilizado a não ser que é para poder analisar de forma a performance do seu Power BI para ver quanto tempo ele está apresentando a visualização em caso ele seja muito grande, com muitas informações, e aí vai. A gente consegue fazer essa análise aqui, ele consegue fazer esse comparativo e tal, para ver quanto tempo está carregando em seus visuais. E a segmentação aqui sincronizada, é que eu consigo sincronizar ali o mesmo filtro em várias páginas. Então, se eu quiser manter os mesmos filtros, se eu selecionar aqui um filtro de data do dia 2, quando eu mudar para a página da página 2, todas as informações que eu vou estar vendo ainda vão ser no dia 2, se eu fazer e configurar essa segmentação. E aí a gente pode estar vendo também aí mais na frente. É, falando um pouco aqui das outras guias, né, que eu não falei, que é a filtro, indicadores e seleção. Filtro literalmente serve para poder incluir filtros na página, então posso selecionar informações específicas, criar indicadores de superiores e inferiores, ali filtrando os 10 maiores saldos, as 10 maiores vendas, as 10 piores vendas. Também consigo fazer algo mais dinâmico dizendo que eu quero filtrar tudo que contém uma palavra ou que é uma informação X, e aí vai. Aqui tem várias possibilidades de filtragem do meu campo, e às vezes é bem utilizada aí dependendo da situação. A guia de seleção justamente serve para eu poder ver cada item e deixar visual ou não na minha página, né? Então, posso deixar desativado aqui e não conseguir e deixar o usuário não ver aquele item. Às vezes eu construo algo, não quero que fique visual, mas não quero perder aquela informação porque pode ser útil em algum momento. Eu posso ocultar aqui, né? Pode ser uma vertente também, mas ela é mais utilizada em conjunto com o indicador. Como é que o indicador funciona? Ele captura todas as informações que tu preencheu aqui, quando a gente faz uma adição aqui a ele, e aí eu consigo fazer uma movimentação diferente aí para o meu BI, mudar os indicadores, mudar alguma outra coisa, ou ter até duas visualizações, uma oculta e outra apresentável, por exemplo, isso e isso aqui apresentável, e na outra visão
isso aqui oculto e essas informações apresentável. E aí, quando ele vai alterando aqui, como se fosse um menu interativo, né, de acordo com o indicador criado, e aí eu consigo atrelar os indicadores a um botão, ou até mesmo uma imagem, ou outro tipo de item ali que eu consigo estar fazendo a adição, e aí eu consigo fazer essa alteração dinamicamente. Normalmente é utilizado para poder construir menus interativos mesmo, eles, ou até mesmo relatórios que o usuário interativos ali, onde o usuário clica e muda o indicador X para indicador Y, fazendo essas seleções aqui em indicadores, né? Então, vou apresentar também como utilizar essas possibilidades no Power BI. A guia otimizar, ela é utilizada mais para otimização do processo, né? Então, eu consigo fazer pausar os visuais dependendo aí do peso que eles requerem para carregar. Eu posso estar pausando aí a atualização deles, consigo fazer uma atualização rápida logo de tudo, consigo estar fazendo um tipo de predefinição aqui de atualização. De novo, aqui eu tenho a possibilidade de analisar ali a performance de cada visual. E aqui eu também tenho uma opção de deixar aplicar todas as segmentações de dados aqui, segurando o Ctrl aqui, o cara consegue aplicar tudo de uma vez, né? Eu posso configurar todos os filtros, clicando aqui, aí ele vai configurar ali. Tá, tipo, eu quero ver o dia 2 aqui da campanha X do cliente Y. Bom, clico aqui, ele vai aplicar tudo. Se for do interesse nosso, a gente pode estar fazendo algo dessa forma. Caso não, os filtros, ele, a partir do momento que você clica, ele já aplica automaticamente. A guia ajuda, ela é mais para poder ver aí documentações, né? Como vocês podem ver. Tem aí um aprendizado guiado também da própria Power BI, a comunidade, que a gente pode tirar dúvidas, entre outras possibilidades aqui, né? Então a gente conheceu aqui as páginas, as guias aqui de configurações do Power BI aqui em cima. A guia ao lado a gente vai ter dois tipos de visualizações que a gente ainda não falou, né? Que é a guia dados. Aqui é onde vai ficar as informações que você alocar, né? Eu vou inserir os dados aqui de forma manual para vocês avaliarem como é que fica, né? Chamar de tabela teste, que é só para poder eu estar carregando essas informações aqui dentro dos dados. Pronto. Automaticamente ele vai estar sendo inserido aqui, beleza? E aí a gente consegue visualizar todas as tabelas que a gente tiver incorporada dentro do Power BI nessa guiazinha aqui. Inclusive a gente pode jogar a informação para cá, também arrastando dessa forma. E aí ao lado a gente tem as visualizações. Aqui é onde a gente quer, como a gente quer ver as nossas informações. Por exemplo, eu arrastei a coluna teste 1, que é o número lá que eu construí. Ele automaticamente colocou em um gráfico aqui de colunas clusterizadas e somou a teste 1 por ela ser um número, né? E aqui eu consigo mudar os visuais, então posso transformar de gráfico de colunas para barras, consigo transformar de colunas para linha, né, para área, para um funil, para um gráfico de dispersão, para um gráfico de pizza, de rosca, um gráfico de trimap, né? Diversos tipos, eu posso fazer até um filtro dessas informações aqui, né? Consigo criar um cartão, né? Tabela também, se eu assim preferir. Tem diversas possibilidades aí que a gente vai falando, vai entrando dentro do detalhe aí, dentro do curso. E aí que a gente consegue fazer as configurações do gráfico e criar alguns eixos também que a gente vai estar comentando, né? E aí ao lado a gente tem mais aí algumas guiazinhas que a gente vai comentar também, né? Essa primeira guia que a gente está é a de exibição de relatório, onde a gente faz toda a manipulação dos gráficos, das páginas e aí vai. Aqui é a guia de tabela, onde a gente consegue visualizar a tabela, fazer algumas configurações específicas na tabela, como mudar a tipagem, classificações, né? Agrupar, deixar visual ou não visual dentro da guia relatórios e a guia aí de modelagem, né, de modelo, né, onde a gente pode estar fazendo aí relacionamentos e aí acompanhar nossas tabelas, fazendo algumas configurações também aqui das informações ao lado e alguns tipos de organização do nosso modelo. Basicamente, essa aqui, ela é uma possibilidade nova onde a gente consegue acompanhar as nossas consultas DAX, né?
de forma mais visual. Até então a gente não tinha essa possibilidade há um tempo atrás. E aí aqui a gente consegue escrever a nossa medida DAX, e aí a gente consegue fazer a visualização aqui embaixo das informações de como sairia ali o resultado após a construção ali da medida DAX. E aí a gente consegue usar o copiloto para nos auxiliar, a gente consegue ajustar aqui um pouco a indentação das informações, substituir, encontrar também informação, caso o DAX seja muito longo ou algo do tipo, né? Então, basicamente é isso, né? A gente já entendeu aí como é que funciona o Power BI. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula inicial. É, E agradeço aí a atenção de todos. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça aí de seguir aí o nosso canal para ver o próximo vídeo. A gente vai estar falando aí no próximo vídeo sobre as importações. Eu vou trazer alguns modelos de importações para o Power BI e um exercício prático aí também para vocês ir praticando. Vou deixar alguns links aí também na próxima aula para vocês fazerem essa prática aí e, e já irem logo colocando a mão na massa logo de início, né? Então, nessa primeira aula fica como um exercício prático, vocês fazerem a instalação do Power BI e darem aí uma conferida nas configurações e possibilidades que eu passei para vocês nessa videoaula, né? Então, agradeço a vocês, tenham aí um ótimo curso aí. Tchau, tchau.